Desde os primórdios da humanidade, o dinheiro sempre teve um papel crucial na vida das pessoas. Ele pode ser uma ferramenta poderosa para o bem, mas também pode se tornar um ídolo que desvia o coração do verdadeiro propósito. A Bíblia nos ensina que não é o dinheiro em si que é mau, mas o amor a ele. Como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A parábola do bom samaritano, contada por Jesus em Lucas capítulo 10, versículos 30 a 37, nos ensina uma grande lição sobre compaixão e generosidade. O samaritano não apenas ajudou o homem ferido, mas também usou seus próprios recursos para garantir que ele fosse bem cuidado. A Bíblia nos diz que ele pagou para que cuidasse do homem e prometeu cobrir quaisquer despesas adicionais. Naquela época, 2 moedas de prata, conhecidas como denários, representavam aproximadamente 2 dias de trabalho de um trabalhador comum. Considerando o salário mínimo atual, isso equivaleria a uma quantia considerável hoje em dia, suficiente para cobrir alguns dias de hospedagem e alimentação de uma pessoa necessitada. Essa história nos ensina que, para ajudarmos verdadeiramente os necessitados, precisamos ter recursos disponíveis. O bom samaritano só pôde socorrer aquele homem porque ele era financeiramente autossuficiente. Ele não teve que pedir dinheiro emprestado nem hesitou em gastar o que era necessário. Isso reforça a importância de termos uma vida financeira equilibrada, pois só assim poderemos cumprir a missão de ser uma bênção para os outros. Muitos questionam: será que ser rico é pecado? A resposta bíblica é clara. A riqueza em si não é pecado, mas o modo como lidamos com ela pode nos afastar de Deus. Existem exemplos de servos fiéis que foram prósperos, como Abraão, conforme registrado no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 2. Jó, cuja história está em Jó, capítulo 42, versículo 10. E Salomão, citado em 1 Reis, capítulo 10, versículo 23. Eles não foram condenados por sua riqueza, mas eram reconhecidos por sua fidelidade a Deus. Entretanto, Jesus nos alerta sobre os perigos da riqueza, pois ela pode se tornar um obstáculo para o reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mateus capítulo 19, versículo 24. Se Deus nos concede riqueza, não é para esbanjarmos em luxo e vaidade, mas para servirmos ao seu reino. Já existem muitos milionários no mundo, mas poucos são aqueles que usam seus recursos para o avanço do Evangelho. Deus precisa de mais cristãos dispostos a utilizar suas riquezas para alimentar os famintos, vestir os necessitados e apoiar a obra de Deus. A verdadeira prosperidade não está em acumular bens terrenos, mas em ser um canal de bênçãos para outros. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 17 e 18 ensina: ordena aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Quando usamos nossos recursos para o bem, estamos investindo em algo eterno. Jesus nos aconselhou em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. A riqueza pode ser uma armadilha que leva ao orgulho e à autossuficiência. Quando começamos a confiar mais em nossos bens do que em Deus, corremos o risco de nos afastarmos dele. Foi o que aconteceu com o rei Nabucodonosor, que se exaltou por sua grandiosidade, mas foi humilhado por Deus, conforme Daniel capítulo 4, versículos 30 a 32. Provérbios capítulo 16, versículo 18 nos adverte: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O dinheiro, quando mal administrado espiritualmente, pode nos levar a esquecer que nossa verdadeira segurança não está em riquezas passageiras, mas em Deus, que supre todas as nossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19, afirma: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Nem todos os servos de Deus serão ricos nesta terra, e isso faz parte de seu plano soberano.
As dificuldades financeiras podem nos ensinar a confiar mais em Deus e a buscar o verdadeiro propósito da vida. O apóstolo Paulo entendeu essa lição e escreveu em Filipenses, capítulo 4, versículos 12 e 13. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitas vezes, quando enfrentamos crises financeiras, somos levados a buscar mais intensamente ao Senhor, a depender dele em cada detalhe e a entender que nossa identidade não está no que temos, mas em quem somos em Cristo. O dinheiro é uma ferramenta, não um fim em si mesmo. Deus pode nos conceder riqueza, mas espera que administremos com sabedoria, sem permitir que ela nos corrompa. O verdadeiro valor da vida não está no que possuímos, mas em nossa relação com Deus. Quando entendemos isso, encontramos contentamento, independentemente de nossa condição financeira. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8 ensina: Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Se Deus te der riquezas, use-as para a glória dele. Se ele te permitir passar por dificuldades, confie no seu cuidado, pois no final, nosso verdadeiro tesouro não está aqui, mas no céu. E o mundo não precisa de mais milionários vivendo apenas para si mesmos, mas sim de homens e mulheres que entendem que seu dinheiro deve ser usado para cumprir o propósito de Deus na Terra. Se esse conteúdo te ajudou a ter uma outra perspectiva financeira com os ensinamentos de Deus, então já deixe o seu like e se inscreva no canal para aprender mais. Até o próximo vídeo!